A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de recebê-los para o webinar Rodas de Tecnologia, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Spencer Todd Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital. Doutor, a palavra é sua. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. Estamos aqui no nosso 12º Rodas de Tecnologia, que foi um formato desenvolvido pela Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo, diferente dos modelos usuais de eventos em que alguém chega e conversa, simplesmente apresenta um assunto que bem entende. Levando em consideração, né, o fato de que muitas vezes a gente vai participar de um evento que vai falar sobre o tema A e o participante quer falar sobre o tema B. E ele fala sobre o tema B, e às vezes a gente se frustra muito com isso. Então a ideia aqui é a construção de um novo tipo de evento, que inclusive outras comissões e outras seccionais da OAB têm se aproveitado com muita honra. A gente acha que as pessoas devem adotar esse modelo, que é um modelo em que o tema do nosso encontro é o participante, né? Como o doutor Alessandro é uma autoridade, uma sumidade de direito penal informático, de investigação informática, então o tema é ele. Os temas relacionados àquilo que a jornada que ele trilhou, aquilo que ele desenvolveu, os livros que escreveu, os artigos que publicou, são o tema disso. Não há uma combinação de perguntas a serem feitas. O que há é um convidado e perguntas que podem ser feitas livremente para ele sobre os temas da sua competência, né? Eu mesmo já fui um dos convidados, se eu não me engano, eu fui a cobaia, e o modelo é muito interessante, né? O convidado se sente muito à vontade e, ao mesmo tempo, desafiado a responder qualquer coisa dentro daquela sua expertise. Compusemos essa mesa aqui de uma forma bastante interessante. Eu vou deixar para apresentar a doutora Alessandra ao final, mas nós temos a doutora Sabrina Leles, que é delegada de polícia no estado de Goiás. Nós temos o doutor Orlando Sbrana, que é doutor em Direito, é professor e é advogado. Nós temos o doutor Alexandre Moraes da Rosa. O Alexandre Moraes da Rosa, não é o Alexandre de Moraes, ele publicou outro dia no Instagram que confundiram ele na doutrina. Doutor Alexandre Moraes da Rosa é doutor, fazendo um pós-doutorado, é juiz no estado de Santa Catarina. E nós temos o doutor Salvei Lai, que é promotor de justiça no Rio de Janeiro, que vai integrar a nossa mesa por volta das 11 horas, que ele está num outro evento. Então, a ideia é trazer um pouco de cada um dos setores de operação de direito, né? A advocacia com o doutor Orlando, a investigação com a doutora Sabrina, a judicância com o doutor Alexandre, a mim como professor, por exemplo, e o Ministério Público com o doutor Salvei, para deixar isso aqui bastante colorido. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso participante, tem um longo currículo, eu vou lê-lo, e depois já vamos partir para perguntas. Não vamos nem dar espaço para o doutor Alessandro começar se apresentando, vamos deixar que a apresentação aconteça no decorrer da sua primeira resposta. Então, o doutor Alessandro Gonçalves Barreto é delegado de Polícia Civil do Estado do Piauí, é graduado pela Universidade Regional do Cariri, é pós-graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, tem mestrado em Seguridade da Informação e Continuidade de Negócio, Ciberseguridade, na Universidade Católica de Murcia, na Espanha, é coautor dos livros Inteligência e Investigação Criminal em Fontes Abertas, Manual de Investigação Cibernética, Deep Web, Vingança Digital e Cybercrimes, os reflexos no direito brasileiro. Foi diretor da unidade do subsistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí de 2005 a 2016
Integrou o Grupo de Trabalho Revisor da Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública, trabalhou na Secretaria Extraordinária para a Segurança de Grandes Eventos do Ministério da Justiça e foi gestor do NUFA, Núcleo de Fontes Abertas, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Entre os anos de 2017 e 2018, foi coordenador-geral de Contra-Inteligência da Diretoria de Inteligência e coordenador-geral substituto da Polícia Judiciária e Perícia da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Atualmente encontra-se mobilizado na Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, exercendo suas atividades no Laboratório de Operações Cibernéticas. Espero que eu não tenha esquecido nada. Doutor Alessandro, se sim, por gentileza, me corrija. Doutor Alessandro e eu já nos colidimos no passado, com algumas diferenças de opinião, mas isso é super comum, esse nosso evento aqui. Aliás, eu já colidi com todos os presentes aqui, com a Sabrina, com o Orlando, com o Alexandre. Acho que é muito saudável isso, e é muito importante que a gente tenha essas divergências de opinião, é muito bom para a construção de uma doutrina. Antes de iniciarmos aqui o evento, nós falamos o quanto o direito em geral, especialmente o direito criminal, que é um direito muito resistente, muito ortodoxo, o quanto o direito agora corre atrás dos atrasos de não ter se precavido no que se refere ao direito informático, ao direito penal informático, às investigações tecnológicas. E, por conta disso, estamos todos aqui, pessoas que dedicaram muitos anos de suas vidas nessa construção, para receber um pouco do conteúdo desse que é um dos nossos ícones brasileiros do estudo da área. Eu vou passar a palavra para iniciar as perguntas para a doutora Sabrina, sempre ressaltando e destacando o quanto é importante e satisfatório ver sempre mais mulheres presentes nesta área do direito. Quando eu iniciei a presidência desta comissão, uma das coisas que me pediram fosse que a gente tentasse integrar o máximo de mulheres dentro dessa área. E, infelizmente, apesar de tudo, ainda há poucas mulheres nessa área. Mas a Sabrina é não só um desses ícones nessas áreas, muito admirada e muito competente, como ela está conosco em todos os nossos eventos da atualidade. Doutora Sabrina, muito obrigado pela presença. Eu passo a palavra para você para iniciar os nossos questionamentos. O Salvei, inclusive, acabou de mandar mensagem dizendo que ele quer ser o segundo perguntador. Mas primeiro, vai lá, pode começar, por favor. Doutora Sabrina, a palavra é sua. Bom dia novamente, doutor Spencer, doutor Orlando, que eu não conhecia, doutor Alexandre, doutor Salvei também, que ainda não nos foi apresentado aqui naquela prévia que tivemos antes da abertura da sala, mas é um prazer imenso ombrear com vocês aqui, né, nesse momento até divertido, né, de lançar perguntas ao doutor Alessandro. Doutor Alessandro, muito bom dia, obrigada pela oportunidade, né, do senhor estar aqui conosco. Quando eu comecei a olhar para esse lado do direito penal digital, as primeiras doutrinas, inclusive o doutor Spencer estava falando da dificuldade de se encontrar material, doutrina, que seja lançado aí pelas editoras, né, e a gente alcançar isso, apesar que hoje, através dos e-books, a gente acaba tendo muito mais acesso, mas eu fazendo um TCC de um MBA que fiz lá atrás, as únicas doutrinas que eu encontrei naquele momento foram do senhor e do Dr. Emerson Wendt, né, e uma do Dr. Spencer, e que me nortearam, me salvaram naquele momento ali de desenvolver o trabalho, e eu as tenho sempre aqui levando comigo, né, e apesar, o Dr. Spencer, a obra dele, inclusive, é de 2015, né, doutor? Aquela que serve de base do seu mestrado, mas ainda muito atual, né, em termos de conceito, para a gente entender, eu sempre uso um conceito dele aí, do criminoso digital, e ele fala, olha, isso é só na área da psicologia, tal. Ok, mas ainda é muito utilizado por nós, porque são conceitos que, não obstante terem sido desenvolvidos, estudados lá em 2015, são muito atuais, e agora mais práticos do que nunca. E remontando a 2015, é de onde vem a minha primeira pergunta para o doutor Alessandro, meu amigo, né, doutor Alessandro Barreto. Em 2015, doutor, o senhor conseguiu uma decisão judicial inédita, né, lá no estado do Piauí, de onde o senhor é delegado, né, de carreira,
que foi o juiz atender a uma representação, a uma solicitação do senhor de derrubar o WhatsApp, né? Foi tudo muito rápido, porque a gente sabe que consegue uma decisão assim em primeiro grau e logo já tem 10, 15, né? Todo um corpo de desembargadores, o tribunal acaba indo ali derrubando aquela decisão de primeira instância, mas foi muito marcante, foi um divisor de águas, naquele momento que o senhor conseguiu aquela decisão tão inédita, né? De derrubar o WhatsApp, porque o WhatsApp não tinha atendido a uma decisão judicial. Mas onde vem especificamente a minha pergunta? De 2015 até hoje, nós estamos em 2021, quais assim, as mudanças, as melhorias que o senhor notou que surgiram desde então, e o que ainda se deve melhorar muito em relação a essa rebeldia, né, a esse dar de ombros que as empresas, principalmente essas imensas empresas detentoras aí de grande poder financeiro e principalmente poder digital, né, que hoje em dia, às vezes, o poder de dados digital é muito mais importante, inclusive, em darem de ombros, em não aceitarem cumprir decisões judiciais, ofícios de autoridades policiais, inclusive, às vezes, pedido do próprio advogado, a depender do crime, que entra com a solicitação de algum dado, e elas simplesmente ignoram. Agora, essa semana, num grupo que a gente até faz parte, doutor Alessandro, de crimes cibernéticos, que tem policiais do Brasil todo, um colega, né, inclusive nem é um colega, o doutor Emerson Engels, reportando que uma decisão judicial lá do Sul não estava sendo cumprido pelo Xvideo, né, que eles simplesmente falam que não vão fornecer porque estão com base numa lei europeia, né, para não fornecerem os dados. Como lidar com isso? O que o senhor viu de melhoria desde então, dessa decisão inédita do senhor, e o que ainda se tem muito a buscar? E como nós, aplicadores do direito, seja advogados, delegados, juízes, promotores, né, no caso, como lidar com essa resistência toda dessas empresas? Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o Dr. Spencer e todos da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo por iniciativas como essa. Eu acho que quanto mais a gente compartilha o conhecimento, casos práticos, melhor a gente vai aperfeiçoar essa cultura de segurança cibernética, que tem um papel, uma peça fundamental nesse contexto, é aquela que fica entre o monitor e a cadeira. Então, quanto mais a gente conscientizar ela, mais a gente vai ter um ambiente mais seguro em termos de cyber. Bom, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. A doutora Sabrina, minha amiga, pessoa que eu admiro demais, já começou bem, né, sobre esses questionamentos. O que a gente tem visto, amigas e amigos? Nos últimos anos, cada vez mais a gente tem visto essa digitalização das relações sociais. As pessoas estão migrando cada vez mais para o ciberespaço. E o que a pandemia fez? Ela acelerou isso. A virada de chave foi rápida. Que quem não trabalhava remoto agora passou a trabalhar, medicina à distância, educação à distância, tudo acelerou de uma forma impressionante. E quem estava preparado tirou vantagem desse contexto. O que a gente viu também? Um recado bem claro nessa pandemia, que o crime nunca entrou em quarentena. Nós entramos, mas o crime não. Tá? Então, o crime migrou de forma considerável e a gente está tendo algumas dificuldades. Mas, remontando aqui a 2015, o que houve naquele tempo, doutora Sabrina e os demais convidados? Se passava muito para a polícia aquela impressão de que a polícia queria bisbilhotar todo mundo. Eu até, em alguns eventos que eu participo, eu coloco uma figurinha chamada de aquele desenho, aquela brincadeira,
que da minha infância e de alguns. Onde está o Wall-E? Tá? O Wall-E tem um desenho com vários personagens parecidos, mas você precisa identificar o Wall-E. Qual o papel das aplicações de internet? É fornecer o dado para que a polícia encontre o Wall-E, certo? Sem esse auxílio, muitas vezes se torna impossível. Então, o que houve na época? A empresa se recusou, meio que disse entre linhas que não deveria satisfações à justiça brasileira, e aí isso nos preocupou bastante, porque o que essas empresas, todas, não é nenhuma exclusiva, elas têm que se preocupar elas têm uma enorme responsabilidade social. O lucro delas tem que trabalhar, correlar, tem que ir em paralelo com a responsabilidade social. Então, são ferramentas que são criadas com finalidades lícitas, a grande maioria, mas tem aplicação ilícita. Então, assim, a pequena minoria utiliza para cometer crimes. E quando isso ocorre, a empresa é obrigada a passar dados, né, de forma excepcional. O que houve? Houve aquele alvoroço naquela época, e eu asseguro, doutora e aos demais, que houve uma evolução. As empresas passaram a cooperar mais, passaram a entender que elas são importantes nesse contexto. Por exemplo, a luta contra a criminalidade cibernética ela não pode ser só de polícia. A polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o advogado, os grandes players. Então, de lá para cá, evoluiu. Tá? Evoluiu bastante nesse cenário de cooperar, de repassar mais dados e com um foco só, sempre identificar criminosos de forma excepcional. Ok, muito obrigado, doutora Alessandra, doutora Sabrina. Eu, a pedido do doutor Salvei, vou passar, ele não abriu a câmera ainda, ele está em um evento, eu vou passar a palavra para ele, para fazer a segunda pergunta. Doutor Salvei, por favor. Ele está entre dois eventos nos auxiliando aqui, representando o Ministério Público do Rio de Janeiro. Venha, vamos lá. Bom dia a todos, me desculpem aí pela correria. Gostaria de saudá-los com entusiasmo, né? Inicialmente pelo convite, professor Spencer Siddle, para mim foi a primeira referência no direito digital. Eu comecei esses estudos há 2 anos, e foi graças às suas obras que eu comecei a navegar com tranquilidade, da mesma forma que a professora Sabrina, que estendo também as minhas saudações. O professor Lando, tive outras oportunidades de acompanhá-lo nesses eventos ótimos da OAB de São Paulo, professor Alexandre Moraes, sou grande fã do Instagram do professor Alexandre Moraes, sempre com conteúdos inteligentes e divertidos, né? E professor Alessandro, então, nós vamos nos conhecer ainda, não sei se o professor Alessandro está sabendo, mas fomos convidados pelo Observatório de Crime Cibernético para participar de um grupo de trabalho para estabelecer protocolos, né, de provas digitais para as polícias, preservação das provas digitais de uma forma que respeite a cadeia de custódia específica, né, da integridade, autenticidade, enfim, do conteúdo das provas digitais, como o professor Alexandre Moraes sempre nos ensinou, né, evitando phishing expedition, outra expressão que ele gosta de usar, professor. Com o Alessandro, professor Alessandro, nós vamos participar desse grupo, espero ansiosamente encontrá-lo. Bom, a grande pergunta tem a ver, inclusive, com o questionamento da professora Sabrina, né? Essa falta de colaboração, de cooperação de algumas empresas de tecnologia, né? Sejam elas provedores de infraestrutura, provedores de internet, ou provedores de serviços, né, de conteúdo. A Convenção de Budapeste, né, inclusive, recomenda a responsabilização penal, criminal dessas pessoas jurídicas, né, leia-se, né, essas empresas de tecnologia, quando houver uma omissão relevante, né, essa expressão usada pela Convenção de Budapeste de 2001, né, quando houver uma omissão relevante nessa colaboração, nessa cooperação. É claro que a Convenção estabelece outros requisitos, estou falando só em termos genéricos,
convenção, aliás, que foi subscrita pela Câmara dos Deputados na semana passada, né? Um exemplo disso, inclusive, é o Código Francês, que realmente tipifica essas omissões relevantes por parte dessas empresas de tecnologia quando não auxiliam nessa colaboração com a operação. O professor Alessandro disse muito bem, esses crimes cibernéticos, via de regra, dependem obrigatoriamente da colaboração dessas empresas de tecnologia, né? As provas desses crimes cibernéticos eminentemente são provas digitais, e essas provas digitais estão armazenadas por essas pessoas jurídicas. E é claro que agora vem minha pergunta, né? O Brasil não é uma questão de inteligência, não, mas uma questão de investigação, de persecução criminal, né? O Brasil, ele talvez não tenha instrumentos legais, não vou nem dizer instrumentos tecnológicos, porque eu sei que algumas forças policiais possuem, né? Qual é a opinião do professor Alessandro a respeito da possibilidade de infecção, né, de sistemas informáticos dessas empresas quando elas sistematicamente descumprem, desobedecem uma ordem judicial emitida por um país soberano, que é o Brasil, onde eles fazem um tratamento de dados, né? A tecnologia já existe, né? Inclusive a Polícia Federal, inclusive, dispõe de vírus, né? Vamos falar um português bem claro, né? Existe, inclusive, um programa na Alemanha sobre infecção, de novo, não é para a coleta de informações para fins de inteligência, mas para fins de investigação criminal, com reserva da jurisdição, respeitando os princípios da proporcionalidade, o alcance temporal, né, dessas provas, o alcance material temático dessas provas, para evitar, como o próprio professor Alexandre Moraes sempre diz, né, um phishing expedition, né, uma coleta genérica de dados pessoais. Não é isso, né, mas uma infecção do sistema informático de uma empresa que se recusa deliberadamente em cooperar, impedindo uma investigação, né, e a gente infectando com vírus, como existe em vários outros países, não só a Alemanha, dentro dos limites de um marco legal que ainda não existe no Brasil, mas se existisse, se o senhor é favorável ou não, né? De novo, não só para favorecer uma investigação no sentido para favorecer o Ministério Público, né? Porque às vezes essa informação confiscada, né, ela vai favorecer, inclusive, um álibi, uma tese defensiva, né? Como já tivemos casos, inclusive, na Europa, né? Com a Internet of Things, né? Internet das Coisas, em que o confisco de dados da Alexa serviu, inclusive, para absolver um réu, né? Inclusive, o caso foi nos Estados Unidos, perdão. Então, qual é a sua opinião, professor Alessandro, sobre a possibilidade de o Estado infectar sistemas, claro, mediante autorização judicial, com limites proporcionais e diante da desobediência por parte dessas empresas? E se o senhor tem alguma opinião formada sobre a possibilidade de responsabilização penal das mesmas, né? Bom, excelente pergunta, doutor Salveiro. E vou tentar ser objetivo. Claro, eu acredito que sim, essas empresas elas devem ser responsabilizadas, porque elas, como eu falei anteriormente, nós temos que deixar claro que isso aqui não é um paraíso cibernético, então o lucro tem que caminhar com responsabilidade social. Então, o próprio Marco Civil tem alguns dispositivos que podem ser usados nessa questão de responsabilização. Bom, segundo ponto, doutor Salveiro, o que eu vejo? Eu não gosto de infectar por vírus. Eu tenho uma outra concepção, e futuramente até vou escrever com o doutor Spencer sobre isso, que é a busca e apreensão de evidência em local remoto. Tá? Então, estou trazendo aqui um insight excelente. Então, assim, o que acontece hoje com essa digitalização? Os crimes que outrora eram praticados em espaço físico, eles foram para o cyberespaço. Então, não tem mais aquela coisa de pegar. Eu vejo até muita gente resistindo hoje com criptomoeda, e disse, não, mas eu não posso pegar. Tem muitas coisas que elas não são tocáveis, mas certo? Elas estão no abstrato e nem por causa disso você pode ficar fora. Tá? Então, assim, eu comungo da ideia de buscar e aprender evidência em local remoto. E eu vou até um pouco mais longe,
assim, isso é meu entendimento, ele precisa ser melhor aperfeiçoado. Você vai lá no artigo 7º, que é o 7º ou 8º, da Lei de Interceptação Telefônica e Telemática, que ela diz que a polícia vai... 8º, né, Tô? Ela aponta os meios técnicos para cumprimento da diligência. Tá? Então, eu até recomendo o senhor ter uma operação Pacifier, que ela foi desenvolvida pelo FBI, que ela aplicou técnicas NIT para a obtenção da evidência. Assim, meu entendimento é que uma decisão judicial pode sim possibilitar buscar evidência daquele investigado específico, nunca de forma genérica. Tá? Nunca com backdoor, pegar todo mundo para depois coletar o que você vai querer. Se a decisão for pontual para buscar e apreender uma evidência no local remoto, show de bola. Só complementando, o senhor falou aí da Convenção de Budapeste. Graças a Deus está caminhando. Era impressionante os argumentos, porque não tinha nossa adesão. Nós não participamos, nós não podemos aderir. Durante muitos anos, essa discussão ela ficou presente. Então, eu acredito que agora vai acelerar, principalmente na cooperação, na troca de informações, até acelerar, como esse caso lá que a doutora falou, do Xvideos. Tá? Então, quando a gente for signatário da convenção, talvez apresse muito essas tratativas e a cooperação. A cooperação é fundamental na luta contra essa criminalidade cibernética. Muito obrigado, professor Alessandro. Só para complementar, eu também chamo de coleta remota, oculta, mas eu queria fazer um português mais claro, apesar da minha origem chinesa. Okay. Obrigado. Você me assustou um pouco, né, Salvei, com essa sua ideia aí. Você me assusta com essas ideias. Basicamente, fomos no mesmo caminho, só com palavras diferentes. Obrigado, Salvei. Olha, eu sei que você está num outro compromisso. Quando você tiver uma janela, me avisa que eu puxo a sua segunda pergunta, tá? Eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre Moraes da Rosa, para que ele, então, faça a terceira pergunta da nossa primeira rodada. Muito obrigado por ter participado de uma mesa como essa, Alessandro. Eu tenho minha admiração grande por ti. Eu li os teus livros lá atrás, da primeira edição, aí comprei a segunda, que saiu recentemente, os livros que você promove e o papel que desempenha na atividade de investigação é reconhecidamente interna, externa, no exterior. Também está com os nossos parceiros aí, o Orlando e a Sabrina, que tem esse trajeto, e principalmente nosso condutor aí, nosso líder, que é o Spencer. Bom, a minha pergunta hoje é basicamente a seguinte: eu tinha, na verdade, uma pergunta que se desdobra em duas. Hoje a gente tem lido muito sobre o Pegasus e eu tenho curiosidade para saber se tem algum relatório, alguma pesquisa mais específica sobre a dimensão desse ataque zero, né, um zero clique, né, enfim, a gente tem toda uma discussão e o Salvei também, que voltou, então, para estar com ele. Então, o Pegasus tem sido aí uma recorrência mundial sobre as possibilidades hoje de coleta remota, oculta, sem nenhum clique, né, então, eu queria saber as tuas impressões sobre isso, se esse será um paradigma prevalecente. E a segunda pergunta que se desdobra dessa questão é que eu tenho percebido aí, não na internet de superfície, o oferecimento de produtos ou de penetrações em órgãos públicos também, né? Então, normalmente a postura do Alessandro é sempre da Sabrina, do Estado investigando. O que a gente tem visto hoje é a ação de oportunistas digitais também investigando o próprio Estado para finalidades outras. Então, eu queria entender a tua percepção em relação a essas possibilidades, e o Pegasus é só o que ganhou relevo, né? Mas sobre essas possibilidades de penetração com clique zero. Ok, vamos lá. Como eu falei anteriormente, eu sou favorável à busca e apreensão da evidência em local remoto, no local distante. O Pegasus, eu não tenho propriedade, porque eu não conheço em profundidade a ferramenta, mas, assim, é do meu conhecimento que tem algumas ferramentas disponíveis ao custo de alguns milhões de dólares, que prometem e outras até eventualmente prometem e não faz. A mim me preocupa muito a questão do zero clique, tá?
minha visão do zero clique é complicada, porque quando se vai buscar evidência, na minha visão, tem que ter um investigado determinado. Tá? Eu preciso ter um investigado determinado e, principalmente, fiscalização e controle de quem vai fazer. Tá? Tem que ser altamente fiscalizado para evitar abusos. Tá? Mas, assim, é uma tendência que a gente vai migrar para os próximos anos. Ou a evidência ou o dado vai ser buscado dessa forma, ou vai dificultar um pouco. Desculpa, Alexandre, o segundo caso, o senhor questionou sobre... Tendo em vista isso, Alessandro, que hoje em dia é tecnologicamente possível, o que eu tenho verificado, não na internet de superfície, mas é a ampliação do contrário. O que a gente tem visto aí, ultimamente? Tanto o governo como a iniciativa privada sendo atacados constantemente, seja com vazamento de dados, seja com ransomware, seja o que quer que seja. O que prevaleceu nos últimos anos? Aquele entendimento que segurança da informação é custo. Tá? Então, se deixou de investir, se deixou de capacitar profissionais. Hoje, e a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, ela fala muito bem isso, da ausência de profissionais qualificados no Brasil para esse contexto. Então, o que houve? De um lado, as instituições ainda se falam um pouco, tá? Ainda, infelizmente, tem muros e não pontes, as instituições não se falam, e do outro lado a gente tem a criminalidade organizada no cyberespaço, que se fala, se troca experiência, tem o crime as a service, o crime como serviço, e utiliza tudo isso para trocar informação, sem burocracia, e leva uma grande vantagem. Então, e do outro lado, o que a gente está vendo? As polícias elas estão avançando. Eu digo que a Polícia Federal, nos últimos anos, já vem fazendo um trabalho extraordinário, principalmente fraudes bancárias e outros crimes na internet. E as polícias civis também têm avançado. Né? Então, a gente já vê delegacias de repressão a crimes cibernéticos e outras delegacias que não especializadas já desenvolvendo um baita trabalho. O que nós precisamos? Né? Primeiro, trabalhar conjunto. Tá? Por exemplo, não dá para falar ransomware só poder público isolado. Se não chamar a iniciativa privada para estar junto, que é a maior vítima, tá? Não vai funcionar. E, do outro lado, a gente tem que chamar a academia, tá? Com desenvolvimento e pesquisa, para poder mitigar esse cenário. Eu tive a feliz oportunidade de conhecer uma instituição em Pittsburgh, nos Estados Unidos. É uma instituição neutra, que tem iniciativa privada, law enforcement e academia, num só local. É o National Crime Forensic Training Alliance. Pô, o trabalho que os caras fazem lá é impressionante e ele tem surtido resultados com isso. Então, assim, a gente tem visto, doutor Alexandre, eu até vi um colega, ele trouxe uma situação bem interessante, diz que a nossa deep web brasileira é o Telegram e grupos de WhatsApp, que está ocorrendo, a galera está expondo mesmo aí, até nesses aplicativos, é brincadeira. Tá? Então, assim, a gente precisa dar um passo à frente, capacitar, trabalhar juntos e compartilhar informação para poder mitigar problemas como esse, seja voltados à iniciativa privada, seja voltado ao governo, que ultimamente tem sido um ataque constante de criminosos. Só concluindo aqui, eu uso até meu Instagram como uma funçãozinha social para ajudar pessoas. É impressionante, doutor Alexandre, como as pessoas têm as contas hackeadas, ou clonadas, ou sequestradas. Só uma simples engenharia social. Né? Se manda uma mensagem via direct, dizendo, cuidado, você vai perder sua conta. Então, as pessoas têm medo, é a engenharia social do medo. Clica lá e já passa informação.
se o usuário tiver a consciência o seguinte, lá na política do Instagram diz, nós não mandamos mensagens via direct. Se ele entender isso, ele não cai nenhum golpe do Instagram. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Posso só aproveitar, só nessa última pergunta aqui, que uma das questões que eu tenho falado hoje nessa qualificação dos profissionais públicos é que está sendo as boas cabeças, por assim dizer, o senhor já deve ter passado por isso, a diferença de remuneração do público e do privado é assustadora. Então, o que a gente tem visto é que sustentar uma segurança sem a contratação de terceiros, ou seja, com aquele, eu dou conta com o meu TI, além das dificuldades de licitação, você tem muitas vezes a própria ausência de qualificação, não porque o profissional não quer, mas pela velocidade, pela necessidade de sempre estar atualizado. Então, a minha última, pode ser depois, no decorrer para pensar, é justamente uma política de valorização desse profissional dentro das instituições públicas. Afinal de contas, não tem como manter alguém ganhando aí um salário que é muito menor do que qualquer iniciativa privada. Então, obrigado pela consideração e vamos lá seguir o professor Alessandro Barreto no Instagram. Deixa eu só até responder essa, que é bem rápida. Não é só problema nosso, não. Eu tive nos Estados Unidos, há um ano atrás, e um policial lá me perguntou como é que faz para segurar vocês lá? Porque a gente capacita o povo aqui, só que não paga o suficiente e a iniciativa privada vem e copta essas pessoas para trabalhar com eles. Isso é bem difícil de responder, mas vamos que vamos. É um fenômeno, né? Os norte-americanos chamam isso de brain exporting, exportação de cérebros, né? É um fenômeno terrível. Inclusive o FBI, no domingo, um ex-funcionário informa que a China recebe, aliás, o Salve está aí para nos auxiliar, a China tem uma competência em inteligência artificial na casa de 1000 vezes superior à norte-americana hoje, por conta dessa política de brain exporting, no caso deles, brain importing, né? Eu vou então passar a palavra para o Dr. Orlando para fazer a sua pergunta, mas também gostaria de lembrar que, dentro desse contexto que está sendo apresentado, que nós vivemos uma realidade injusta, né? Porque a delinquência, ela utiliza dos vazamentos, ela utiliza das fontes fechadas, que, portanto, para elas, dependendo do Telegram que usam, estão abertas, em seu favor. E, em contrapartida, a força pública não pode utilizar de vazamentos, não pode utilizar de fontes fechadas sem autorização, e, portanto, acaba existindo um duelo injusto entre uma força policial e Ministério Público que precisam validar suas informações coletadas versus uma criminalidade que trabalha com informações vazadas e coletadas irregularmente e podem ser utilizadas à vontade, né? Quando chegar ali na minha vez, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas informo que acabei de mandar para o Alexandre isso. Eu participo de algumas comunidades do que o professor Alessandro chamou de Deep Web brasileira, comunidades de Telegram, que apresentam abertamente vendas de informações teoricamente privilegiadas e protegidas constitucionalmente por sigilo. Então, agora, só para vocês terem uma ideia, eu acabei de receber uma mensagem nesse grupo que diz o seguinte: por R$20 por dia, R$40 por semana ou R$120 a cada 30 dias, você pode ter os seguintes dados sobre qualquer pessoa: score, né, o score de bom pagador, foto, assinatura digitalizada, CPF vazado pelo CadSUS, pelo Big Data, pelo Credilink, CPF do pai e da mãe, CPF de todas as pessoas que você já contratou na sua vida, CNPJ de qualquer funcionário e qualquer empresa que você queira, CRM, CNH, placa de qualquer carro, Renavan, telefone fixo, telefone celular, todas as transações comerciais dos últimos 30 dias, antecedentes, localização em GPS, foto, cheques, títulos, operadora de telefonia celular, declaração de imposto de renda, situação de fiscal, comprovante de endereço, situação de correio, FIP, imposto de renda, o IP, os IPs mais utilizados, processos, multas, CNS, data de aniversário e assim vai. Você pode pagar R$10 por consulta ou R$120 para consultar ilimitadamente por 30 dias. Isso eu acabei de mandar para o Alexandre, só para vocês terem uma ideia com com as fontes fechadas. Também para a gente também aqui, tá? Por favor. Passo para o senhor, claro. Tá, passa aqui. Vamos trabalhar, viu, Sabrina?
Não, é fantástico. Inclusive, eu tenho até os IPs dos rapazes que fazem isso, para passar para vocês. Doutor Orlando, a pergunta é sua. Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que eu aceitei o convite do Dr. Spencer para participar desse debate, dessas rodadas de perguntas e respostas. E isso me deixa muito feliz. Bom dia, Sabrina, bom dia, doutor Alexandre, bom dia, Alessandro, bom dia, Salvei. Não me delongando muito na apresentação, mas já indo direto para a pergunta para o doutor Alessandro, eu gostaria de saber, doutor, como que a gente pode coadunar a investigação defensiva com a investigação pública? A gente seguindo a mesma linha de arguições, né, falando de coleta de dados de forma oculta do criminoso, eu vejo que gastando-se milhões por parte do poder público na aquisição de softwares de Israel, que eles têm lá uma cibersegurança muito boa, muito presente na sociedade, né? E por parte da defesa, por parte, muitas vezes, de um indivíduo que está sendo acusado injustamente, ele só tem o advogado e, muitas vezes, sem a menor possibilidade de acesso a esses dados, né? Então, eu gostaria de saber como que a gente faz para coadunar essa força que o Estado tem, investigativa, com a força defensiva também, já que a gente preza sempre pela paridade de armas entre acusação e defesa. Porque, na minha concepção, se um advogado ele faz um pedido para um juiz para bloquear o WhatsApp ou o Instagram, ou, no mínimo, a autoridade judicial vai falar: o que é isso? O que esse cara está pedindo? Agora, quando parte de um membro do Ministério Público ou por parte de uma autoridade policial, eu vejo que é uma recepção melhor. Mas, assim, eu sei que muita da justificativa pode ser que seja usado pela defesa, aquela liberação de dados. Mas eu digo a forma de aceitação de um pedido para coleta de dados de um sujeito que está sendo investigado e a mesma recepção desse pedido por parte da defesa. Eu queria saber como que a gente faz para coadunar essas duas questões para efeito de igualdade de armas, de paridade de armas, né? Okay, essa é a minha questão. Para mim, a paridade de armas ela tem que ser fundamental. Para mim, ela não dá para ter um lado aqui e o outro lado mais embaixo. Tem que estar igual para que se garanta se garanta os direitos do investigado. Bom, o que eu tenho para trazer para o senhor, doutor? Há muita ainda, como é que posso falar? Há muito imaginário sobre o que a polícia tem. Tá? Por exemplo, onde eu trabalho aqui, alguns amigos meus têm a impressão que é uma sala com diversos computadores, sala como 3D, que eu posso estar em vários recursos, várias ferramentas. E eu asseguro para os senhores, a maior ferramenta aqui é o homem. Tá? Então, assim, o homem capacitado, sabendo como buscar evidência, como preservar e o que pedir. Tá? Então, a doutora Sabrina tem até uma delegacia de excelência e tem um pessoal muito bom que trabalha com ela, mas ela sabe que a grande parte das polícias do Brasil ainda pena bastante, porque assim, se prevaleceu nos últimos anos o investimento em viatura, colete e munição, tá? Como se isso fosse resolver os problemas da segurança pública como um todo. Eles são importantes, mas eles não são só eles que a gente vai resolver o problema. O que eu vejo, doutor Orlando? Que há, sim, a necessidade de investir cada vez mais nas polícias e, assim, desmistificando um pouco. Eu até numa época, o meu estado lá, achava por trabalhar com isso, eu conseguia entrar no Facebook de todo mundo, eu conseguia monitorar todo mundo e ganhei até os inimigos por conta desse imaginário
Tá? Então, assim, o que que eu trago para o senhor? Eu sou um fiel defensor da paridade. Foi coletada evidência, tem que mostrar como é que foi coletada, tá? E assegurar todos os mecanismos para que o investigado possa ter os seus direitos preservados. Obrigado, doutor Alessandro. Eu não vejo problema assim, em se gastar milhões com relação à segurança pública, à questão de prevenção. Agora, na minha concepção, eu vejo que a mesma paridade, a mesma igualdade não se vê com relação à utilização de ferramentas investigativas, né? Eu vejo que a defesa, ela carece um pouco de acesso a essas questões, né? Eu também concordo plenamente. Eu sei que hoje, assim, o Brasil, ele ainda, com relação às polícias, há uma defasagem em se tratando de outros países, como é o caso do FBI, como é o caso de Israel, que eles estão muito à nossa frente, né, nessas questões tecnológicas, mas percebemos que a Polícia Federal já começa a trabalhar um pouquinho com essas questões de coleta oculta de dados, né? Então, isso me preocupa um pouco, com relação a essa igualdade que se deve existir no processo penal entre o órgão acusador, o órgão que investiga, e também a defesa. O mesmo acesso aquele dado, aquela informação, tem que ser garantido ao outro, né? Então, assim, acho que as mesmas solicitações, elas deveriam existir e serem autorizadas por conta da defesa, bem como uma autorização judicial por parte das polícias e do Ministério Público também. Mas ok, o senhor me esclareceu bem, viu, doutor? Só complementar que o senhor, acho que o 22 do Marco Civil da internet, ele está até permitindo aos advogados fazer essa solicitação direta. E eu tenho vários colegas de delegacia SAC que também orientam. Cara, a demanda está grande, faz o pedido. Então, em alguns casos, as representações já estão chegando com informação de IP, com porta-lógica de origem, com e-mail vinculado, com telefone vinculado. Cara, isso tem ajudado bem. Eu sou um fiel defensor de parcerias. Então, acho que o advogado também é um parceiro nesse contexto e a gente tem que trabalhar junto, tá? Nós temos que trabalhar junto para que tenhamos um cyberespaço melhor. Apesar, doutor Orlando, de trabalhar com a parte repressiva, eu ainda entendo que o melhor caminho é a educação digital, investimento em educação. Quanto mais as pessoas estiverem educadas digitalmente, menos vão passar, por exemplo, fake news, bobagens em grupo de WhatsApp. Eu aproveito para complementar. Eu acho que eu claro, concordo com a paridade de armas e sempre concordei, mas não existe, né, a paridade de armas, né, Orlando? Houvesse paridade constitucional, você teria porte de arma como os delegados, como os juízes, como os promotores de justiça. A advocacia está perdida. E a culpa disso é do ensino. Você tem 1 milhão de advogados presentes, como é que você controla 1 milhão de advogados? Né? Você não tem como essa demanda que foi construída no país pela quantidade de advogados faz com que o advogado seja secundado na sua situação de participante em investigação. Eu acho que isso precisaria melhorar com urgência, eu concordo com o doutor Alessandro, e a culpa é do próprio ensino. Se nós tivéssemos menos advogados, como por exemplo é no estado de Nova York, em que o advogado ele detém esse tipo de poder, ele detém a possibilidade de intimação, ele detém a possibilidade de citação, ele detém a possibilidade de requisição de informação, seria muito melhor. Mas um país que se multiplicou ou se prostituiu um ensino como um ensino jurídico, acaba tendo esse tipo de consequências, né? É uma pena que a gente tenha que lidar com esse tipo de debate, porque claro que o doutor Alessandro tem razão, né? E é claro que você também tem razão, mas é tanta gente, né? Imagine um mercado, imagina uma profissão com 1 milhão de profissionais ativos, imagina 1 milhão de juízes, 1 milhão de promotores, 1 milhão de delegados, é uma coisa descontrolada, né? Bom, ao invés de eu fazer perguntas, eu prefiro recomeçar a nossa curva de perguntas, nossa segunda rodada, devolvendo a palavra para a Sabrina. Em verdade, nós nem teríamos mais tempo, porque a ideia do Rodas é que a gente tenha uma hora só de evento, porque esses eventos que se esticam demais, eles acabam ficando cansativos, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, ao invés de começar, vou até fazer melhor, ao invés de recomeçar essa rodada, eu prefiro que a gente, então,
eu tenho certeza absoluta que o doutor Alessandro tem muito mais para falar. Ao invés de recomeçar a rodada, eu acho que a gente deveria fazer um novo convite, eventualmente uma nova rodada de bate-papos com o doutor Alessandro e para ouvi-lo novamente. Pelo avançado da hora, eu acho que o mais inteligente seria fazer isso. Nós todos pensamos que o Roda seria sempre um evento de duração de 1 hora, então, ao invés de recomeçar a rodada, eu agradeço a todos a participação. O Dr. Salvei já me falou que ele está num evento, ele não vai poder abrir a câmera. Eu vou então passar rapidamente a palavra para a doutora Sabrina, para o doutor Alexandre, para o doutor Orlando, e a gente finaliza o nosso evento nos despedindo, agradecendo muito, doutor Alessandro, por ter participado conosco. Basicamente, nós pegamos todos os grandes pensadores do direito informático, especialmente na área criminal, e durante essa gestão nós trouxemos todos eles, faltava só o senhor. Eu estou muito satisfeito com a sua presença e lhe agradeço. Mas antes de fechar esse evento, eu passo a palavra à Sabrina para as considerações finais bem breves, por favor. Dr. Spencer, mais uma vez, muito obrigada pela confiança, pelo convite. Doutor Orlando, né, a OAB de São Paulo, doutor Alessandro, por seu tempo, que eu sei o quanto assim, é apertado. Doutor Alexandre Moraes, foi um prazer. Já comecei a te seguir aqui no Instagram, porque eu ouvi aí tanto comentário. Doutor Orlando também, doutor Savei. Estou seguindo todos aqui, vou ficar de olho. Olha só, muito obrigada mesmo. Eu sei, doutor Spencer, já faça um convite para ficarmos uma tarde inteira na próxima, viu? Porque o assunto é bom, o assunto é amplo. Eu tinha algumas perguntas aqui, porque eu rascunhei algumas que eu falei assim, se algum outro colega fizer alguma outra pergunta nesse sentido, eu já parto para outra. Porque é tão amplo e é tão gostoso, né, a gente discutir o direito digital, principalmente criminal, que é a nossa área do dia a dia. O doutor Alessandro brincou aí, falando, já passa para nós os dados aí de quem está vendendo o banco de dados, mas é uma brincadeira prática. E aí ele vai atrás mesmo e vai me passar para investigar, para levantar. O senhor pode ter certeza disso. Nós fizemos uma operação ano passado, nós derrubamos 8 de uma vez, assim, que eram bancos de dados desse estilo aí, com muitos, são absurdos os dados que estão disponíveis aí para a criminalidade. Muito obrigada mais uma vez, que a gente tenha aí um restinho de semana muito abençoado, produtivo, e estarei sempre à disposição de vocês. Contem comigo. Um abraço a toda a minha equipe da Cibernéticos aqui de Goiás. Sem eles, eu não estaria aqui, não teria como trabalhar, não teria nada a ser feito. Realmente é uma equipe muito, muito privilegiada, muito abençoada. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Passo a palavra, então, ao doutor Orlando. É um prazer participar com todas essas autoridades aqui nessa mesa de debates, muito interessante. Ficou o gostinho de quero mais, né, Spencer? Poxa, o doutor Alessandro, ele tem uma cultura jurídica e com relação às questões informáticas muito grande. Então, para a gente é sempre um prazer ouvi-lo, que ele nos esclareça as dúvidas, e efetivamente as perguntas que acho que todos fizeram aqui são dúvidas que a gente tem no nosso cotidiano mesmo, e que ele pôde ajudar e contribuiu para a solução dessas questões. Obrigado, doutora Sabrina, obrigado, doutor Alexandre, obrigado, Alessandro, obrigado, meu caro amigo Spencer, por essa oportunidade de hoje aqui. Sem dúvida nenhuma, gostaria de participar novamente quando qualquer um dos que compõem essa mesa aqui participarem nos próximos eventos. Obrigadão. É engraçado que todo profissional que trabalha com direito informático, ele se multiplica para conseguir participar dos eventos, né? Tá aí o Salvei em 2 eventos ao mesmo tempo, e o Alexandre, que vira do avesso para participar de tudo. Ele falou assim, eu não posso, mas eu vou cancelar deixar em stand-by, chamar não sei quem para segurar não sei aonde para poder participar aqui. Alexandre, é com você. Spencer, só preciso reparar que eu não saudei também o doutor Salvei, porque ele estava com a câmera oculta aí, mas me fugiu, me perdoe aí pelo esquecimento, mas salvo o Dr. Salvei também aí. E o Orlando, não só todo mundo é multifuncional, multitask, o Orlando é aquele cara que você pode falar assim, Orlando, o cara é doutorado, você fala, Orlando, bora, ele vem. Vamos lá, Alexandre, por favor. Então, eu botei gravei um vídeo, então, quem está me vendo em outro lugar, acho que eu estou ao vivo lá, eu botei um robôzinho para outras coisas também, que ajuda bastante. Então, eu fico muito contente aí pelo teu esforço, Cida, porque você é um hub para nós do direito em relação a essa conexão toda, poder ter contato com o doutor Alessandro, que eu sou fã há muito tempo. Os meus filhos estão comigo aqui, eles são, a família deles é do Piauí, eles são Maria Leão, então é bem legal poder ter
ter um contato com o Piauí, um lugar que eu tenho vínculos e que eu admiro bastante. Então, parabéns aí ao Spencer. Eu acho que a gente podia fazer algumas rodadas depois aí com temas específicos, essa utilização que o doutor Alessandro fez. Eu tenho verificado também que, como as demandas, só para deixar isso já para a próxima, quem sabe, né? Essa colaboração dos advogados, além da dificuldade de entender o marco civil, né? Até os juízes, o que eu tenho verificado é uma vulnerabilidade importante, porque como a demanda é feita, em geral, nos juizados especiais contra o Google, você pode usar de práticas oportunistas para obter dados de terceiro via essa ação que o terceiro não é parte, afinal de contas, ele não é parte no juizado. Então, é uma vulnerabilidade que pode ser aproveitada por aqueles que querem obter dados íntegros de pessoas de terceiros, lançando uma tarrafa muito grande, ou seja, um phishing expedition via marco civil. Então, eu só levanto isso, quem sabe a gente possa depois tomar os cuidados relativamente a esse monitoramento de ações judiciais que buscam isso. Afinal de contas, nós temos um outro campo, que é a vulnerabilidade decorrente do próprio marco civil. Então, fica aí a minha alegria de poder ter participado. Obrigado, Alexandre. Bom, a quantidade de temas que a gente teria para falar, tem razão o pessoal, todos que falam que a gente deveria fazer a tarde inteira. A Sabrina falou, né? Vamos passar a tarde fazendo isso, seria muito bacana. Então, eu passo a palavra para considerações finais, doutor Alessandro, e altas ideias, hein, Alexandre? Altas ideias e aprovações de livros. Eu queria te convidar depois para escrever uma coisa comigo, e eu queria até sugerir, a gente podia fazer um evento assim, que durasse, por exemplo, 1 hora, em que a gente contasse os golpes novos que estão surgindo, porque certamente o Alessandro está recebendo uma quantidade imensa de golpes novos, a Sabrina está recebendo uma quantidade imensa de informações de golpes novos, que a gente poderia, de repente, tornar um evento parecido com esse, um evento educativo preventivo para golpes que estão chegando por aí, né? De repente, convido já os dois a, eventualmente, pensarem em golpes, se não puderem participar, nos informe dos golpes novos e a gente replica nossas redes sociais. Afinal de contas, o Alexandre tem 5 bilhões de seguidores e a gente pode multiplicar isso super bem e a gente pode fazer isso como um serviço público para auxiliar. Doutor Alessandro, muito obrigado pela presença. Lhe concedo aí os minutos finais para considerações. Bom, eu já tenho até uma sugestão para o nome do evento, uma interrogação. É muito bom para ser verdade. Então, isso é bem a tônica. A gente está vendo muitos homens serem vitimados, ver lindas garotas. Eu até falo, em tom de brincadeira com um amigo meu. Cara, coloca uma coisa na tua cabeça, tu é feio. Se tu entende isso, tu não cai no golpe. Tá? Então, pô, tu tá lá, uma linda garota te manda mensagem, tá errado. Né? Então, se você se conscientiza, se você pergunta, não está muito bom para ser verdade, eu acho que aí você já mitiga o problema. Bom, eu quero parabenizar o Dr. Spencer pela iniciativa, acho que é importante, eu acredito que o caminho não vai ser uma lei nova, tem que ser educação digital. Tá? Então, quando tiver todo mundo educado, consciente do seu papel, a gente vai mitigar bem esse problema. E, doutor Orlando, uma sugestão que a gente tem sempre falado até aqui para as polícias, e são as instituições de ensino, as universidades brasileiras, colocarem 2 ou 3 cadeiras de direito digital nas universidades. Tem que formar o profissional para que o advogado entenda como é que a internet funciona, tá? E também fazer os pedidos adequados. A gente já teve mais dificuldades na polícia, mas algumas academias já estão implementando essa disciplina, então o cara já vai para a rua entendendo como é que as coisas funcionam. Parabenizo, doutora Sabrina, vamos trabalhar aí com o dado que o doutor Spencer vai mandar. Doutor Alexandre, obrigado pelas palavras, estou sempre às ordens, doutor Salveiro, doutor Orlando, e eu quero concluir minha participação com um provérbio africano, que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em conjunto. Então, a gente precisa dar as mãos, a gente precisa ir juntamente para que lá na frente a gente tenha um cenário bem mais confortável.
15 anos atrás, quando eu comecei nisso, algumas investigações me chamavam de maluco e de preguiçoso, né? Hoje mudaram o apelido. Hoje é a pessoa que viu lá na frente, tá? Uma pessoa que antecipou cenários. Então, assim, já estou olhando para mais 20 anos. Tá? Vamos juntos, contem comigo, a AB, para o meu apoio, sou apaixonado por essa área, e o que puder ajudá-los, contem comigo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alessandro, obrigado a todos, obrigado, doutora Sabrina, doutor Orlando, doutor Alexandre, doutor Salvei, não se preocupe em abrir a câmera, eu sei que o senhor está em outro evento. Muito obrigado a todos pela participação, espero que a nossa audiência tenha gostado. Muito obrigado ao doutor Alessandro por ter aceito o convite. A gente fecha o ciclo dos principais nomes do direito penal informático originário com o senhor, com chave de ouro. Nós temos aí eleições, vamos ver se nossa gestão continua. Se continuar, rodas de tecnologia continuam. De todo modo, continuando ou não, foi um grande prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. E vamos ver se a gente constrói, sim, um canal no sentido de uma coisa mais regular para tentar adiantar os problemas que existem, porque depois que o problema já surgiu, a nossa função como advogados, como professores, é, na verdade, impedir que essa pessoa seja condenada, criar aqueles entraves garantistas, todas as dificuldades de condenação. Então, é melhor a gente prevenir, como o doutor Alessandro falou, se fosse possível uma construção de um canal regular nesse evento, nesse sentido, para esse tipo de evento, seria bastante interessante. Obrigado pela presença de todos, agradeço a equipe da OAB que fez este evento ser possível e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau a todos.